Boa noite, pessoal. Aqui é a Gabi do Gameflix. Dessa vez é um filme biográfico sobre o presidente Reagan, Ron Reagan, e assim, porque interpretado pelo Dennis Quaid. O Dennis Quaid, muito bom, excelente ator. O elenco geral é maravilhoso. E porque é uma história de empatia e honestidade. Empatia porque ele sempre foi muito bom em se pôr no lugar do outro. Por isso que ele, apesar dos ataques da mídia, de várias coisas que ele passou, ele sempre ganhava as eleições. Ele ganhava sem trapacear. Porque ele sabia conquistar o eleitor. Daí a empatia e a honestidade, ser honesto e também se pondo no lugar dele. Tanto que várias vezes, assim, mostra uma pessoa querendo aumentar o produto. Aí ele fala, gente, aí não vai ficar tanto imposto que as pessoas que elas não vão ter dinheiro para consumir e não vai gerar economia. E que o país fale. E assim, ele se botava no lugar do eleitor dele, que assim, como é que ia ser pro pobre coitado ali que vive com salário mínimo pagar as contas? Já estava difícil, ia ficar mais difícil ainda, porque tudo ia ficar ainda mais caro. Porque no fim das contas é o pobre que paga a conta de um aumento de imposto. Daí tá aí o que a gente está vivendo agora. E assim, ele era muito honesto e muito espirituoso ao mesmo tempo. Ele falava a verdade, mas de uma forma assim, que a pessoa não ficava ofendida. Tanto que ele foi capaz de conversar com o presidente soviético. Também um presidente, um chefão soviético. Um presidente assim, que não foi exatamente eleito pelo povo. E ele começou ali um clima. Eles foram conversar na Suíça, que era um país teoricamente neutro durante a Guerra Fria. E assim, ele conseguiu conversar com o cara, botar todos os termos dele. E o cara pôs todos os próprios termos também, sem mentir, mas ao mesmo tempo sem ofender, se pondo no lugar daquele outro, que isso é muito bom numa negociação, você se pôr no lugar do outro, você pensando que o outro quer também. É uma negociação, não é uma imposição. Então você tem que se pôr no lugar do outro, até para fazer o outro enxergar também o seu ponto de vista, facilitar ali as negociações. E assim, mostra toda uma trajetória também de perseverança. Ele começou em Hollywood, e ele era bonito, ele era talentoso. Ele e a primeira esposa dele, antes da Nancy, que a Nancy Reagan foi a segunda esposa. Tanto que ele não se destacou, ele acabou assim sendo segregado de Hollywood, porque é um ambiente sempre foi, antes mesmo de surgir o termo lacrador, era ali infestado, sempre foi a lacrosfera, a lacrolândia, como diria o Deadpool. Só que assim, como ele não engolia aquelas histórias, que o comunismo é vista social, e ele sempre foi na contramão disso. Ele mostrava inclusive os depoimentos, falava inclusive dos depoimentos que ele ouvia da igreja de dissidentes soviéticos.
fugia da União Soviética para ir para os Estados Unidos. Pessoas contam sobre histórias horrorosas sobre religiosa, sobre e várias outras questões. Então, assim, ele sempre falava o contrário do que a galerinha ali de Hollywood queria ouvir. Ele acabou sendo segregado. E uma hora ele acabou largando isso e entrou para a política, onde ele se deu muito bem, passou um bom tempo, serviu ao país dele por muito tempo, muito bem. Por quê? Porque ele falava a verdade. E porque ele pensava no outro. Ele era capaz de se pôr no lugar do outro. Empatia. Então, assim, justamente com essa questão da Guerra Fria, ele também enfrentava várias questões e tinha a Guerra Fria lá fora, e lá dentro do país dele tinha seu problema com segurança pública, droga, bunda, cocaína, homicídios ali com a época do Pablo Escobar. Também já assisti a essa série e também já resenhei essa série nesse canal. Então, assim, ele tendo que lidar com essas várias questões, e a esposa dele também, sempre muito parceira dele, ele muito do lado dele, a Nancy, a segunda esposa, que a primeira foi embora. Ele ficou com os filhos ali e ela foi embora, foi viver a vida hollywoodiana dela. E ele conheceu a Nancy, e a Nancy ali, ele se casou com a Nancy, e a Nancy ali, tanto que ela participou de comerciais junto com ele, né? Diga não para as drogas, diga sim para a sua vida. E ela sempre ficou muito do lado dele, sempre tentou protegê-lo de muitas formas. O problema dele é que, assim como o nosso presidente de 2017, ele, a boca frouxa, justamente essa questão da honestidade, da sinceridade, um pouco, talvez, entre muitas aspas, em excesso. Ele acabava falando um pouco demais. E, assim, o pessoal que não queria ouvir a verdade ficava meio ressentido, digamos assim. Mas é uma história muito boa. No geral, também é excelente, linda, inspiradora. Palmas para a equipe de roteiristas de produção, que inclusive tinham a exibição de várias cenas diárias das entrevistas dela, debates dos quais o Reagan participou. E, assim, engraçado que ele, nos debates políticos ali dele, na eleição, inclusive, ele era bem mordaz, sarcástico, mas ao mesmo tempo ele conseguia fazer o próprio adversário dele achar graça no que ele falava. E, assim, o pessoal, engraçado que o pessoal democrata, mais à esquerda, se gaba muito assim, mas foi justamente o Reagan, um republicano, que acabou, por exemplo, com a diferença salarial dos funcionários da Casa Branca, que tinha a diferenciação salarial. O negro ganhava menos que o branco, era ali previsto. Ele acabou com aquilo e acabou com isso no país inteiro, sem... Assim, no país inteiro não, começou ali na Casa Branca e isso foi sendo seguido. Ele simplesmente, como diz, agora como sou eu que mando aqui, eu tô dizendo que acabou e acabou.
todos fazem o mesmo serviço, todos têm que sinusite atacando. E eu achei super bacana. Ele, antes mesmo de entrar para a política, ele tinha um colega dele que era negro, um colega de time, que jogou beisebol. Nós não vamos poder viajar, o treinador, não vamos poder viajar com o seu colega porque a hospedaria lá não aceita negros. E assim, então tá. Vocês podem ficar na minha casa. Vocês podem ficar em tal lugar. Na minha casa não, acho que era a casa de um parente da família e amiga deles, conhecida dele. E da família dele. E assim, ele simplesmente foi lá e fez. Ele não ficou de lacração. Tinha que o pessoal fica de lacração. Arrotar virtude, desculpa o vocabulário, mas que não possui no Instagram. Ele não foi de fazer assim textão, ir pra mídia, nada. Ele simplesmente foi lá, conversou com o pessoal e resolveu a parada. Acabou. E assim, eu achei alguém de muita atitude, muito pulso. E ao mesmo tempo que ele tinha simpatia, ele tinha também a honestidade e o pulso firme. É uma história assim, inspiradora. E a questão da honestidade também. Quando ele foi contar o sítio dele, o amigo dele perguntou quanto estavam pedindo. Pedindo quanto? Ele vai falar, um pouquinho demais para um político honesto. Que é isso, né? A pessoa que não morre, parar um pouco mais difícil. Mas filme 10 de 10, recomendo, assistam. A equipe, voltando à questão da equipe de roteiristas, de produção, se preocuparam muito com a questão da fidelidade histórica. Eu achei muito bacana a questão das entrevistas, das imagens, das filmagens da época presentes ali. Eu achei interessantíssimo e relevantíssimo. É algo que, se não tivessem posto ali, teria feito muita falta. Um retrato quase perfeito do contexto histórico retratado ali. Então, assim, vejam que é uma aula de história, uma inspiração, ao mesmo tempo um excelente entretenimento inteligente. Grande abraço, muito obrigada. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, de se inscrever nesse canal. No mais, tenham uma excelente noite. Grande abraço a todos.